Jesus, Krishna, Buda, Oxalá, Caos. Ao longo da história, tivemos vários deuses. Mas nessa infinidade de deuses, qual é o verdadeiro? Quem seria Deus? Quem é Deus? Que pergunta equivocada. Porque quando perguntamos quem é Deus, pressupomos que Deus é um ser com identidade, assim como nós. Se Deus é o criador de tudo, inclusive da humanidade, ele é superior a tudo, inclusive a humanidade. E nós, sendo seres inferiores a Deus, como podemos criar ou nos assemelhar a Deus, criando algo de Deus, uma visão de Deus tão parecida conosco? Talvez a pergunta mais adequada seja: o que é Deus? Afinal, ele pode ser uma substância, uma energia ou apenas uma inteligência suprema e material. Ao invés de um homem branco de cabelos lisos, olhos claros e pele clara. Não falo de Jesus, falo de César Borgia. Inclusive tem um vídeo anterior que eu fiz somente falando desse cara. Vou deixar aqui no cardzinho para vocês verem mais tarde. Mas e se Deus e a natureza forem os mesmos? Baruch Spinoza, um filósofo holandês do século 17, foi um judeu que viveu em uma família bem religiosa. Só que ele abandonou a fé judaica quando ele percebeu divergências nesse meio religioso, mas principalmente quando ele viu que a forma como era representado Deus se assemelhava com o ser humano até demais. É só a gente olhar as diversas culturas ao redor do mundo. Na Ásia, os deuses asiáticos têm olhos mais fechados, rostos arredondados, bem semelhante ao povo asiático. Se a gente vai para a África, os deuses de lá têm a pele escura, têm feições mais fortes, assim como o povo de lá. Quando a gente vai para a Europa, os deuses de lá têm peles claras, cabelos loiros, com aspectos europeus. E isso nos mostra como a forma que é representado Deus é parecido até demais com o ser humano. Afinal, num exemplo meio bobo, se um cavalo tivesse consciência, ele criaria Deus, e criaria um Deus na forma de um cavalo. Entretanto, cada região, época e cultura teria a sua representação do que é Deus. Em uma visão fora da religião, como poderíamos encontrar Deus? Simplesmente olhando para dentro. Afinal, Deus nos criou e nos deu uma mente pensante. Obviamente, deve haver uma forma de nos conectar a Ele, apenas usando a mente, apenas usando o poder da mente. Se autoconhecer e encontrar Deus não parece um desafio muito fácil. Muitos não conseguem encontrar Deus apenas olhando para dentro e precisam de algo externo, como uma religião ou uma igreja. Agora, indo para um outro assunto, qual seria um bom estilo de vida? Fora dos dogmas, medos, céu ou inferno, o homem conseguiria ser bom apenas com autorresponsabilidade e autoconhecimento? Eu penso que talvez o sentido da vida seja ser feliz. Por sua vez, a felicidade talvez seja encontrar um propósito ou uma missão, o que os gregos antigos chamavam de eudaimonia. Uma boa vida talvez seja aquela vivida em busca da evolução, do autoconhecimento, da alta vibração e da expansão da consciência. E aí que entra os grandes sábios ao longo da história: Sócrates, Jesus Cristo e Siddhartha Gautama. Esses particularmente são os que eu mais gosto e que eu mais levo para a vida. E sobre esses três, é só você analisar o contexto, a história e o legado de cada um. Você consegue perceber uma certa semelhança. Sócrates foi um homem que veio com um pensamento crítico, com o seu método de diálogo, no qual ele chamava de maiêutica, em um ambiente que era dominado pelos sábios, os sofistas, onde eles ensinavam apenas respostas prontas. Então Sócrates veio ensinando a formular a resposta através da reflexão, ao invés de decorar informações inúteis. Nesse contexto, Sócrates veio como uma solução para esse problema, para essa ignorância, e também um grande sábio a ser seguido.
No entanto, a gente poderia considerar Sócrates um homem que alcançou a iluminação. Jesus Cristo veio de uma sociedade religiosa, arrogante e preconceituosa. Dominadas, as pessoas viviam debaixo da lei sagrada judaica. E os sábios eram os fariseus, que eram frios, julgadores e orgulhosos. Resumindo, o grande problema era a falta de amor e de humildade. Então, de uma forma improvável, nasce um garoto chamado Yeshua, muito conhecido como Jesus. Já adulto, Jesus defendia os mais fracos e julgados, aqueles que eram excluídos da sociedade, e ensinava sobre amor a quem estivesse disposto a ouvir. Para Cristo não tinha homem e mulher, branco ou preto, pobre ou rico, crente ou ateu. Para ele, todos somos irmãos, confrontando diretamente os fariseus. Nesse contexto, Jesus veio com uma solução para esse problema e um grande sábio a ser seguido. Assim, podendo ser considerado um homem que alcançou a iluminação. Siddhartha Gautama, um antigo príncipe da Índia, que viveu no século VI a.C., quando alcançou a maioridade, saiu de seu palácio para explorar o mundo. Só que ele percebeu que o mundo não era um conto de fadas luxuoso como era em seu palácio. No mundo lá fora, ele encontrou doenças, encontrou fome e encontrou morte. Estudando, ele entendeu que o apego e os excessos eram a raiz de todo o sofrimento da humanidade. Tornando um monge, passou a viver meditando, estudando e fazendo extremos jejuns. Vencendo toda vaidade e apego, Siddhartha Gautama alcançou a iluminação, se tornando o que a gente conhece hoje como Buda. Por budismo, não falo da religião, falo em si da filosofia e do legado deixado por Siddhartha Gautama. Entretanto, nessas três descrições, a gente consegue ver uma certa semelhança entre esses três indivíduos. Os três vieram com uma solução para os seus devidos problemas locais, culturais e históricos. De certa forma, eles evoluíram e expandiram a consciência, alcançando a iluminação e nos mostrando um caminho para isso também. Enfim, talvez o sentido da vida seja evoluir, elevar a vibração, expandir a consciência e se libertar, despertar das prisões mentais, sociais, religiosas, políticas e ideológicas. Evoluindo, talvez encontraremos ou entenderemos o que é Deus. Bom, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, tenha gostado dessa reflexão, que de alguma forma você tenha saído da sua zona de conforto de forma positiva, no qual você possa ter aprendido algo novo. Enfim, se você gostou desse vídeo, peço que se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos como esse e deixe o like para eu saber que vocês gostaram e querem mais vídeos sobre esses assuntos reflexivos ou até históricos. Até o próximo vídeo. Falou!